Bora para essa terça-feira então, 12 de setembro. Petróleo a 91 dólares o barril, o Brent. O que isso afeta? Basicamente, mais pressão na inflação. Não apenas aqui no Brasil, que a gente tem grande parte do transporte rodoviário, mas sim no mundo como um todo. Petróleo mais alto pressiona a inflação, que pressiona os bancos centrais a manter a taxa de juros mais alta. Estados Unidos mantendo a taxa de juros mais alta. Você tem um fluxo de dólar indo para lá para pegar a taxa de juros americana, ou seja, para conseguir rentabilizar o seu dinheiro com título público americano, que vem pagando taxas super interessantes, tá? E obviamente isso acaba saindo dinheiro dos países em direção aos Estados Unidos, em que puxa o dólar para cima e desvaloriza as moedas locais. Moeda desvalorizada leva a um processo mais alto de inflação, em que os bancos centrais precisam manter as taxas de juros elevadas. E isso implica diretamente nos nossos investimentos, na maneira como a gente vê os investimentos diários, tá? Inclusive, o título público americano com vencimento de 2 anos, com duração mais curta, ou seja, o T-Note, vem pagando já próximo a 5% ao ano em dólar. É o que eu venho falando muito para os meus clientes. Aproveitemos um pouco dessa oportunidade. Quando essa taxa de juros voltar a cair, esses títulos se valorizam mais. Aquele título de vencimento de 10 anos, que é um proxy para empréstimos no mundo todo, né, para os títulos de 10 anos, tem pagado 4,28% dos Estados Unidos em dólar, obviamente. Então, atenção a isso, porque abre janela de oportunidade que a gente vem falando há tempos aqui, tá? Bom, Bolsa Americana ontem subiu, Dow Jones subiu 0,2%, o S&P subiu 0,60%, mas a Nasdaq, que tem as ações de tecnologia, subiu mais de 1%, puxado principalmente por ações como Tesla, que chegou até a bater mais de 10% de alta, com recomendações do Morgan Stanley de que as ações elas podem atingir um patamar mais alto do que está agora. Inclusive saiu uma pesquisa também nos Estados Unidos com aqueles dados mistos que vêm aparecendo, em que um consumo por lá deve ter a primeira queda desde a pandemia no primeiro trimestre de 2024. Eu já vim falando aqui sobre indicadores antecedentes que poucas pessoas olham, em que mostra que a economia americana sim já está em processo de desaceleração. Se olharmos algum desses indicadores, por exemplo, como queda do montante de financiamento, o quanto as pessoas estão conseguindo refinanciar as suas casas ou tomar novos financiamentos, o montante de pacotes, demanda de pacotes, ou seja, para mandar por correios, ou seja, as pessoas estão comprando menos, enfim, vários indicadores interessantes que mostram que a economia americana sim está em desaceleração e isso abre mais oportunidade pelo que eu venho falando dos títulos públicos americanos ou, por exemplo, títulos lá fora, como Itaú, por exemplo, ou outras empresas da América Latina super imensas, que não tem risco nenhum de quebrar, que vem pagando taxas em dólar extremamente altas e que quando essas taxas de juros caírem, caso os Estados Unidos entrem numa recessão, esses títulos valorizam, tá? É isso que eu falo também sempre naquela consultoria mensal que eu abro para o público como um todo, para quem puder participar, obviamente, para falar sobre o processo prévio a investimentos. Quais são esses fundamentos que a gente tem que ficar de olho antes de escolher investimentos ou até para a gente ter mais ferramentas disponíveis para entender o que, por exemplo, o comunicado do Banco Central americano, japonês e europeu afeta nos investimentos como um todo, tá? Porque nos Estados Unidos, a expectativa de inflação para o próximo ano continuou a subir, subiu de 3,5% para 3,6%. Pouca coisa, mas lembre-se que a meta deles é de 2%. Então, há sim uma pressão inflacionária vinda principalmente de gasolinas, comidas, cuidados médicos e educação, tá? Na China, que eles vêm intervindo na economia mais e mais, e assim seguirão, como se não tivessem consequências lá na frente, os empréstimos bancários voltaram a subir ou continuaram subindo acima do que o mercado esperava. Lembrando que o mercado chinês, o governo chinês, ele vem dando incentivos ao setor privado, inclusive às pessoas físicas, para consumirem, para comprarem mais residências, diminuindo até o montante de entrada que eles exigiam como mínimo, para que eles possam reativar a economia que vem apresentando sinais de fraqueza, tá? Bom, saiu também no Reino Unido o desemprego, subiu a 4,3%, mas olha só os salários, subiram 7,8% nos últimos 3 meses até julho. Foi um novo recorde e se igualou ali ao começo de 2001 essa alta de salários. Alta de salários pressiona mais ainda a inflação, que lá está em mais de 7%, lembrando que a meta também é de 2%.
Então, atenção à economia do Reino Unido, inclusive da Alemanha, que é o carro-chefe da Europa, e saiu o sentimento, minha pesquisa de sentimento econômico estava em menos 12,3% no mês passado, subiu para menos 11,4%, subiu um pouco, mas ainda está na mínima dos últimos 3 anos, tá? Lembrando que se analisarmos os últimos 12 meses, esse sentimento econômico veio positivo apenas em 4 meses. Então, atenção à Alemanha, que também está em recessão técnica com 2 trimestres já consecutivos de queda do PIB, tá? Turquia, taxa de desemprego 9,4%. Agora analisado em julho de 2023. É a menor desde janeiro de 2014. Mas vamos entender isso. Existe um negócio em economia chamado curva de Phillips, que ela faz a relação entre desemprego e inflação. No curto prazo é uma análise, no longo prazo é outra. Entendamos também que essa curva de Phillips, esse estudo, ele vai te mostrar que quanto mais uma economia intervém, no curto prazo ela tem um desemprego mais baixo, mas o Estado está intervindo e isso trará consequências inflacionárias, como na Turquia, que atingiu 100% de inflação há pouco tempo, tiveram que subir de novo a taxa de juros com tudo, uma vez que eles desceram de forma intervencionista. O presidente do país, o Erdogan, interviu no Banco Central e baixou a taxa de juros na canetada, mandou 3 presidentes embora durante a pandemia do Banco Central e a taxa de juros explodiu novamente. A Argentina, com mais de 100% de inflação, praticamente a mesma coisa ao longo da história. Então, interessante que esses intervencionismos causam esse boom no curto prazo, mas no médio e no longo prazo as consequências são super altas, tá? Hoje tem inflação no Brasil, que deverá pelo segundo mês apresentar alta ao que foi no mês anterior. Como eu venho falando, a inflação sim, ela dará uma pressão maior e não é tão simples que o Banco Central baixe a taxa de juros, ainda mais nos Estados Unidos, como eu expliquei aqui no começo do vídeo, que acaba pressionando também as taxas de juros aqui no Brasil. E olha que dado interessante, em 2023 o Brasil passou os Estados Unidos em exportação de milho. Em soja já tinha passado há mais de 10 anos, há uma década, há quase um pouco mais de uma década, tá? E agora o Brasil ameaça tomar a liderança nas exportações em algodão dos Estados Unidos. Lembrando que o Texas é o principal produtor e ele sofre com calor e com a seca. A Rússia e a União Europeia já ultrapassaram os Estados Unidos na exportação de trigo. Então, atenção a isso, que é uma entrada de dólar no Brasil. Essa entrada de dólar no Brasil via a conta de exportações pode valorizar o real, que não tem nada a ver com a decadência econômica institucional que o Brasil está passando com o arcabouço fiscal, principalmente, que nasceu para ser quebrado já. Mas essa entrada de dólar, ela favorece o real. E se o real voltar a se valorizar 4,70, 4,80, como a gente viu há pouco tempo, é oportunidade para nós mandarmos uma parte do capital para fora, principalmente para pegar essa taxa de juros que tem dado oportunidade nos Estados Unidos. Veja como isso pode se casar num momento interessante, tá? Bom, lembrando que eu falei também do petróleo a 91 dólares, isso pressiona a Petrobras, ainda mais quando a gente tem populismo no governo, que quer segurar a inflação na unha, e a gasolina, quando ela sobe, ela afeta diretamente o IPCA, né, que é o índice de inflação oficial do Brasil. Então eles seguram o preço na unha da gasolina para que o IPCA não suba. Eles tiveram que subir há pouco tempo atrás, que estavam vendendo internamente com muita defasagem do mercado internacional, com mais de 20%, né, dado que o petróleo continuou a subir, e agora, novamente, a gente tem o diesel a 13% de defasagem do mercado internacional e a gasolina 4%. O que isso significa? Que pode começar, quando essa disparidade é maior, não compensar para os importadores, e o Brasil depende em certo grau da importação e principalmente do refino, que a gente não consegue refinar aqui internamente. O mercado não é aberto, eles querem manter a mão do Estado, são poucos os privados e a gente tem medo da concorrência. Se abríssemos o mercado verdadeiramente, a gente teria obviamente uma concorrência maior, preços melhores, uma eficiência muito maior. Mas de qualquer maneira o que a gente vê é que pode não compensar para os importadores importar mais caro e vender aqui mais barato. Isso pode em algum momento levar à escassez do produto. E segundo os últimos cálculos que eu vi, com o petróleo na casa dos 90, 91 como está agora, cada desconto de 10% em relação à paridade internacional, ou seja, cada desconto que a gente vende mais barato aqui
do que lá fora, tá? Cada desconto de 10%, como está agora no diesel, afeta a geração de caixa da Petrobras em cerca de 6 bilhões de reais. Lembramos que no governo Dilma foi isso que quebrou a Petrobras, que ela só foi a 4,50 ação, só não quebrou porque, enfim, o dinheiro público entrou lá para salvar o dinheiro do pagador de imposto, mas que foi uma empresa que estava completamente quebrada, foi a empresa com maior dívida do mundo corporativa, do mundo, não do Brasil, e se nós continuarmos vendendo abaixo do preço internacional, invariavelmente a gente tem queima de caixa, tá? E diesel 13% na defasagem internacional e a gasolina 4%. Então atenção a todo esse mecanismo que, de novo, afeta também não apenas as ações da Petrobras, mas risco Brasil, taxa de juros e é tudo numa cadeia. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Em breve voltamos com dados de inflação do Brasil.